Você consegue se imaginar hoje sem o teclado do seu computador ou do seu smartphone? É meio difícil, não é? A gente usa ele para tudo, para digitar, atalho, para mandar algum comando, e é sobre os teclados que a gente vai falar nesse capítulo da história da tecnologia. Vamos sair um pouquinho das empresas. Você vai saber que tecnologias que originaram ele, como é que eles estão hoje, e também várias curiosidades, coisas que você faz hoje e não faz ideia do porquê. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal do Tecmundo se você ainda não é inscrito. Toca no sininho para receber as notificações, aproveita, dá o joinha lá no vídeo, beleza? Vamos lá então para a história dos teclados. Não é nenhuma surpresa que o precursor do teclado é a máquina de escrever, né? O primeiro registro de algo assim é uma patente de 1714 para Henry Mill, e o objetivo era padronizar e deixar documentos legais mais legíveis. Várias evoluções foram feitas com o tempo, incluindo modelos bem bizarros, como o de William Austin Burt, que tinha um dial parecido com o de um telefone, e a bola de escrever de Hansen, que fez sucesso na Europa no século XIX. A primeira máquina de escrever comercial foi a Model 1, lançada em 1867 pela tradicional Remington. O funcionamento já era como que a gente conhece hoje, a partir de um sistema mecânico. Esse modelo parecia uma máquina de costura e tinha até um pedal para reposicionar o papel na linha. A IBM se estabeleceu como uma das grandes marcas no ramo das máquinas de escrever elétricas com a Selectric, que influenciou muito os teclados. A segunda grande tecnologia que deu origem ao teclado é o teletipo, sucessor do telégrafo, e que se estabeleceu em 1930. Era uma espécie de máquina de escrever mais usada para transmitir dados, e o que era digitado em um dos pontos aparecia impresso em outro. Mais um avanço importante foram os cartões perfurados, inventados por Herman Hollerith, de uma das empresas que deu origem à IBM. Eles recebiam e guardavam informações antes dos monitores. Agora que você sabe as tecnologias que originaram os teclados, a gente pode começar a falar sobre como os teclados começaram a ser usados nos computadores como a gente conhece hoje. O ENIAC, pai dos computadores modernos, ainda usava cartões perfurados, mas o BIANAC de 1949 usou uma máquina de escrever eletromecânica para fazer esse serviço e imprimir resultados. E não é que era uma boa ideia? A próxima grande revolução só acontece em 1964, em uma grande colaboração entre o MIT, a Bell Labs e a General Electric. Eles criam uma tecnologia de compartilhar dados em mais de um equipamento. Isso deu origem ao Video Display Terminal, o VDT, permitindo que um conteúdo digitado apareça em outro aparelho, como um monitor. Aí era fácil criar uma interface para ver o conteúdo. Foi assim que nasceram produtos como o terminal DataPoint 3300, de 67, que tinha um visual bem parecido com os de hoje. E é só aí que a gente chega nos eletrônicos que a gente pode chamar hoje de teclado, né? Você pressiona uma tecla, ele envia um sinal elétrico para um chip e esse chip sim manda o comando para o sistema. Dependendo ou não da época, ele consegue disponibilizar de forma visual na tela para você enxergar o que você acabou de digitar. Desde o final da década de 70, esse vira o padrão na indústria para você colocar comandos e também navegar. Os teclados viram então os principais meios de inserção de dados e uso do computador, até a popularização do mouse, claro, em uma história que a gente já contou por aqui. Antes, quem quisesse ter um teclado próprio sem comprar ele em algum lugar, precisava ou conectar uma máquina elétrica ou então configurar o próprio sistema, que é uma coisa bem difícil e só para realmente profissionais. Em 87, a IBM lança os teclados Model M, um novo padrão na indústria. Eles têm um layout clássico com 101 teclas, faltando só algumas do Windows, que na época era uma grande rival. O som das teclas era muito parecido com os da Selectric e essa nostalgia conquistou muita gente. As únicas críticas, os botões Shift e Enter, que eram tão importantes desde aquela época, eram muito pequenos. O padrão hoje é que os teclados tradicionais tenham aproximadamente 104 teclas. E até o fim da década de 80, quando os teclados na cor preta foram apresentados, você só podia escolher entre os modelos em branco ou bege. E as tecnologias de conexão das teclas também evoluíram. Eles começaram com ímãs ligando filamentos de metal e evoluíram para teclados feitos em várias camadas. Tivemos desde aqueles switches capacitivos dos teclados de membrana, que eram super baratos e suaves, mas não muito precisos, até as peças mecânicas, individuais e até meio barulhentas, que saíram de moda e agora voltaram com tudo. O chamado teclado chiclete foi uma evolução natural e mais silenciosa, com teclas retangulares e achatadas. Uma moda hoje em dia é o ergonômico, mais confortável para a digitação e com design personalizado. E os teclados foram ficando menores quando eles adotaram um sistema de acordes. É mais ou menos o que acontece nos instrumentos musicais, né? Você executa uma série de movimentos para produzir um som diferente. No caso dos teclados, você usa a mesma tecla para combinar dois símbolos, por exemplo, que nem no Shift. Com o Shift pressionado sai um símbolo, com o Shift não pressionado sai outro. Assim os teclados conseguiram ficar menores, você vê ali a condensação de alguns símbolos na mesma tecla. E os teclados não param de evoluir. Eles ficaram menores para serem usados em notebooks, mais silenciosos, viraram dobráveis ou até são projetados a laser em superfícies lisas. Tem ainda os teclados virtuais dos smartphones e tablets ou como um software nos PCs por motivos de segurança, como no Internet Banking.
A patente de transformar toques nos dedos em caracteres numa superfície que não é um teclado é da IBM e existe desde 92. E a Apple tem diferenças no seu teclado para Mac. O principal, sem dúvidas, é a tecla Command para atalhos. O primeiro modelo dela foi lançado embutido no Apple II em 77. Já os atuais seguem o padrão da marca, são mais finos e econômicos em quantidade de teclas que as rivais. E os teclados ainda são essenciais para quem curte jogar no PC. Desde o cenário competitivo de Quake, lá por 98, foi criado um significado completamente novo para as teclas W, S, A e D. Marcas como Razer, Gigabyte, Logitech, SteelSeries e muitas outras começaram a lançar modelos para profissionais ou só quem queria um periférico otimizado. Aí vieram modelos com iluminação especial, teclas de atalho, apoio para o pulso e muito mais. Basicamente, essa é a história dos teclados e da evolução deles até a gente chegar agora. Mas não vai embora não, porque tem um monte de curiosidade, um monte de coisa que a gente faz até hoje neles não faz ideia da origem. Para começar, por que a ordem das teclas não é ABCD? Bom, o modelo QWERTY, que tem esse nome por causa das 6 primeiras teclas da primeira linha de letras, é o padrão atual e vem lá das primeiras Remington. O inventor Christopher Sholes até usou ordem alfabética no começo, mas logo isso mudou. Uma história diz que o arranjo veio para evitar o travamento das máquinas, mas o objetivo era outro: separar as teclas muito usadas para que os datilógrafos alternem os dedos na hora de digitar e façam isso mais rápido. Mas quem quiser fazer algo diferente aí pode estudar e pode aprender e usar outros estilos de teclado. Mas olha, é muito difícil dizer se existe algum estilo que é melhor ou pior que o outro, depende muito da pessoa, depende do seu estilo de digitação e do posicionamento das teclas. Mas olha, quem nasceu, quem ficou anos digitando no estilo QWERTY, muito dificilmente vai ser melhor em outro estilo. Mas como existem vários aí, é muito curioso, vamos lá conhecer eles. O Dvorak foi criado pelo norte-americano August Dvorak em 1932 e coloca vogais do lado esquerdo e consoantes no direito, sendo mais adequada para o inglês. O Colemak de Shai Coleman posiciona as letras mais usadas na posição a ser digitada pelos dedos mais fortes na mão. O objetivo aqui é prevenir lesões como a de esforço repetitivo. O Expert surgiu em 2003 e ordena letras para facilitar a digitação de sílabas. Ele tem uma tecla E duplicada. E tem o GKOS, o Global Keyboard Open Standard. Esse padrão usa poucas e enormes teclas com vários atalhos para usar só com uma mão em tablets e smartphones. Mas hoje em dia muita gente prefere o método swipe, em que você desliza o dedo pelo teclado até formar as palavras. E você provavelmente nunca vai usar, mas existe um padrão chamado JCUKEN. Ele é feito para o alfabeto cirílico, usado em línguas como o russo. E o que são as teclas F1, F2 e tal? A letra significa function e elas são usadas para fazer ações personalizadas de acordo com o programa aberto. Elas existem desde 1965 e antes eram 13, mas com o IBM Model M viraram 12 e ganharam a posição clássica no topo. Alguns modelos de teclado podem ter até o F24. A barra de espaço é grande desse jeito para ser facilmente acessada, inclusive pelos polegares. Em modelos mais jurássicos de teclado, ela ficava em uma linha horizontal só para ela, mas foi reacomodada para economizar. E até o idioma influencia no posicionamento ou até na adição e remoção de algumas teclas. Dependendo do país, para você ter acesso mais fácil a algum símbolo, os teclados podem ser bem diferentes do que você está acostumado a usar. No espanhol, por exemplo, aquele N com o tio, que é muito usado no idioma, tem uma tecla só para ele. Mas e o Caps Lock? Bom, caixa alta e caixa baixa são termos das prensas manuais. O tipógrafo, que organizava as letras na hora de imprimir, colocava os moldes com as letras maiúsculas em uma caixa no alto, enquanto as minúsculas ficavam na de baixo. Em alguns modelos de PC só existia a Shift Key, mas ela alternava todas as teclas ao mesmo tempo e não só as letras. A trava como conhecemos hoje veio em 1970. E tem alguns teclados com uma tecla turbo. Não, ela não deixa o seu teclado super poderoso, super rápido, mas acelera a repetição na tela de uma tecla que ficar segurada pelo dedo. E aí, qual que você acha que vai ser a próxima grande evolução na tecnologia dos teclados? E qual que é o teu estilo favorito? Você usa algum diferente? Conta aí pra gente nos comentários. Esse foi mais um capítulo da nossa série de História da Tecnologia e deixa aí o seu comentário com uma sugestão de empresa, de produto ou de serviço que você quer ver por aqui. Vou falar de novo para você assinar o nosso canal. Curte ali, toca no joinha, toca no sininho também para receber as notificações. Até a próxima!